Amém, irmãos? Para quem não me conhece, eu sou o Wellington. Amém? A paz a todos. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, por favor. Livro de Jonas, capítulo 1. Na verdade, hoje a gente vai ler o livro de Jonas inteiro, né? Então, se você nunca leu um livro da Bíblia, hoje você vai ler um inteiro na pregação, amém? É bem curtinho, são só 4 capítulos. Bom, tá às vésperas aí o evangelismo de carnaval. Logo, logo a gente vai estar saindo nas ruas aí para anunciar o nome de Jesus. E pasmem, para muita gente isso é um pouco perturbador, falar de Jesus em público, falar de Jesus para outras pessoas. Às vezes isso soa, pelo menos para mim, há muitos anos atrás, era um negócio que me incomodava muito. Estar no meio de uma multidão, estar frente a frente com alguém, ter que falar alguma coisa para essa pessoa. Vou falar o que se eu não sei nada? A grande maioria das pessoas pensam assim: o que eu vou dizer? Eu não sei nada, o que eu vou falar? Mas aí, se você parar para pensar bem na premissa do evangelismo, que é o evangelismo, eu vou tentar resumir para vocês hoje, vou tentar simplificar bem o que é falar. Se você pega como Deus começou a se comunicar com a humanidade, foi falando. Ele falou com Abraão, ele falou com Noé, ele falou com Adão. Ele falava e as pessoas respondiam. Na premissa é isso, é falar. É você chegar para uma pessoa e explicar os motivos da sua fé para ela. Você não tem que convencer ela de nada. Você não tem que responder às muitas dúvidas da cabeça dela. Você tem que falar o motivo da sua fé. Aí você para e pensa assim: poxa, mas se eu saber só eu te amo? Se é isso que você tem para dizer, então faça. Eu tenho descoberto na palavra que não é muita coisa que Deus leva em consideração, mas é como você faz isso. A palavra diz que naquele grande dia Deus vai pesar palha e ouro. 1 quilo de palha, 2 quilos de palha deve dar, não sei, é muito em quantidade, não é? Mas se você pega 1 quilo de barra de ouro, é uma coisa pequena, não é? Mas o que muda? Ambos são 1 quilo, o que muda é a densidade daquilo. Por mais que a palha seja volumosa e o ouro ainda seja pouco, seja pequeno, seja uma barra, o ouro vale mais que a palha. Então a Bíblia fala que Deus provará as obras pelo fogo. Então se você acende um isqueiro embaixo de uma palha, logo ela se queima e ela some. Se você faz isso com ouro, não, porque ele é mais denso. E quanto mais se esquenta, mais puro ele vai ficando, não é? As impurezas vão saindo e mais puro ele vai ficando ainda. Aí você olha na palavra de Deus, que Deus fala assim: se você der um copo d'água a um desses pequeninos, se você der isso com amor, se você der isso da maneira certa, de maneira nenhuma você fica sem uma recompensa. Então é como você faz aquilo, e não o quanto se faz. Eu sei fazer teatro, sei fazer um monte de coisa, eu só sei falar Jesus te ama. Então se você consegue fazer isso com amor, Deus recebeu isso. E pode ter certeza que vai ter muito poder isso. Há testemunhos aqui de pessoas que se converteram assim, com Jesus te ama. Por mais que você não veja na hora, a gente é muito ligado às coisas que acontecem, a gente é ligado muito ao visual. Se o cara não estribucha, se o cara não chora, se não acontece alguma coisa, para mim não teve valor aquilo que eu fiz, não teve peso aquilo que eu fiz. Mas na verdade não é assim, não cabe a você a tocar a pessoa, cabe você a falar à pessoa. Amém? Anunciar o evangelho, ir por todo mundo e pregar e falar do evangelho da paz a toda criatura. Fale de Deus, encerne isso. Tem muito mais do que isso, é lógico. Numa pregação eu consigo só explicar o básico daquilo. Se você quer aprender mais, saber mais, cabe da sua fome com Deus procurar mais sobre isso. Mas encerne, para que você saiba, é isso, é falar. Se você parar para pensar, você é fruto de evangelismo. Eu nasci na igreja, eu também.
Eu tenho primos pastores, eu tenho tios pastores, eu tenho primos levitas, eu tenho tios levitas. Eu nasci na igreja. Tanto a família do meu... Oh. Tá bom. Vou falando por aqui. Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, eles são cristãos. Então, desde pequeno, eu tive contato com a palavra. Mas em um determinado momento, Wellington, tive que aceitar a Cristo. Pode falar? Amém. Em determinado momento, Wellington, tive que aceitar a Cristo. Eu tive que ouvir a palavra, eu tive que me render ao Senhor. Mas aí você para assim, mas para isso acontecer, teve que ter alguém pregando. Vamos um pouco mais para trás. Teve que ter alguém que pregasse para esse alguém. E quando eu me converti a Cristo, teve que ter alguém que me ensinasse a palavra. Mas antes disso, teve que ter alguém que pregasse a esse que ensinava. Eu lembro até hoje eu entendo a minha avó, antes de eu dormir, a mãe do meu pai, eu deitado na cama, ela vinha e colocava a mão na minha cabeça e ficava fazendo orações. Eu não entendia o porquê, aquilo já era o evangelismo acontecendo. Mesmo que eu não entendesse o que ela queria dizer para mim, porque era muito criança. Mas ela não falava para mim, ela falava para Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo ali acarretou no momento de hoje, em quem eu sou hoje em Cristo. Todas essas pessoas somaram na minha vida para me estar aqui. Se você pega lá com Moisés, Deus fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Antes de Moisés veio esses. Para que chegasse até Moisés, Deus se comunicou a esses e esses se comunicaram com Deus. Antes de Moisés teve José, que pregou na casa de Potifar, que pregou a Faraó, que salvou o Egito. Vocês estão entendendo, irmãos? Você é a soma de evangelismo. Você é a soma do anunciar o evangelho. Você não chegou aqui do nada. Tenha certeza disso. A própria Bíblia que está na sua mão, ela foi escrita por homens. Ela foi publicada por homens. Pessoas foram cuidando da palavra, foram ouvindo a Deus, foram correspondendo a Deus, foram tendo vida com Deus para que chegasse o livro na sua mão hoje. Amém? E você não é uma folha solta na árvore. Você é uma folha ligada a um ramo, que está ligado a um galho, que está ligado a um tronco, que está ligado a uma raiz. Tem uma história por detrás de você. Tem uma história por detrás desse livro na sua mão. Mas acontece um fenômeno muito interessante, que quando as pessoas chegam na casa de Deus, a primeira coisa que elas não querem fazer é evangelizar. Acontece esse fenômeno. Vai ter evangelismo 50 na igreja, com aquele papo: eu não estou preparado para falar, sendo que a primeira coisa que você aprendeu, eu acho que antes até de andar, foi falar. Você não está preparado para falar. Tá bom. Por quê? Porque eu não estou preparado para falar do evangelho, e 2 ou 3 ali fora para falar de Deus. Para falar de Deus. Aí você para e pensa: por que isso acontece? Então eu achei essa resposta no livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Todos acharam aí? Olha o que diz. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie aos seus habitantes essa mensagem do Senhor: vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Guarda aí, o próximo capítulo é o 3. Provavelmente eu vou me perder, eu vou perguntar onde é que eu parei, aí vocês respondem para mim. Veja bem, tem um personagem nessa história aqui. É quem? Jonas, filho de Amitai. A palavra diz que Deus chega para ele, ou seja, ele era um cara que tinha um relacionamento com Deus, porque Deus fala com ele. Amém? Ele está lá parado e a voz de Deus chega a ele e fala: Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá a uma cidade chamada Nínive e você anuncie minha palavra lá e diga que os pecados deles chegaram até mim e eu vou destruí-los. Amém? Não é isso? Amém?
Ou seja, Deus marcou o evangelismo para Jonas. Na onde? Em Nínive. Amém? O 3. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor, foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem, embarcou para se esconder do Senhor. Só que aconteceu um fenômeno. Jonas não queria evangelizar. Deus fala com ele: ô Jonas, é o seguinte, preciso que você anuncie o evangelho à cidade de Nínive, porque o pecado está muito lá, está muito grande e chegou até a minha presença. E eu vou dar para eles uma segunda chance. Eu vou dar para eles o tiro de misericórdia. Eu quero que você vá lá, anuncie o evangelho, diga a eles que eu vou destruir a cidade, caso eles não se arrependam. Amém? Quando ele escutou isso, Jonas, ele pegou, foi para o lado oposto, pegou o dinheiro dele, desceu até o porto, comprou uma passagem para Tarsis e fugiu, foi embora. Ou seja, ele não queria, mas era um cara que tinha relacionamento com Deus. Amém? 4. Mas durante a viagem, de repente o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Ou seja, aquele filme Mar em Fúria. Tsunami, a tempestade foi agitando. Era tão forte a tempestade que quase rachou o barco no meio. O 5. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. Veja bem, irmãos. Os próprios marinheiros perceberam que aquela tempestade não era uma coisa comum. Quando você percebe isso? Quando você gasta todas as suas fichas tentando resolver alguma coisa e ela não resolve. Então a tempestade de fato ia destruir o barco. E eles começaram a rogar os seus deuses. O que está acontecendo? Salva a gente, Thor. Salva a gente, Zeus. Não sei o quê. Pelo amor de Deus. Poseidon, apazigua o mar. E começaram a jogar as coisas fora do barco para o barco ficar mais leve. Mas nada adiantava. E a Bíblia fala que Jonas tinha descido ao porão do barco e dormia tranquilamente. Veja bem, se o barco está prestes a rachar, e levando em consideração que não era uma embarcação de hoje, era feita de madeira, como é que alguém consegue ter um sono tranquilo numa situação como essa? Uma pessoa que nem está nem azul para o que está acontecendo. Ele não estava nem aí. Não é? Ele estava preocupado com quem? Com ele mesmo. Está vendo? Falei que ia esquecer. Onde é que eu parei? Obrigado, gente. Deixa eu achar os 6 aqui agora. Vamos do 5 então. Aqui, achei. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se, fale com o seu Deus para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixe morrer. Ou seja, a situação estava tão feia que os caras estavam rezando para todo mundo. E quando encontraram o Jonas, falou: acorda, se você tem um Deus, fala com ele também. Porque quem sabe algum vai nos responder. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e que povo você pertence? Já podia falar hoje no Globo Repórter, Sérgio Chapelin. E veja bem, quando eles viram o Jonas e viram que a culpa era dele, eles falaram: cara, o que você fez, velho? O que você fez para causar essa tempestade? O que você fez para provocar a ira do seu Deus dessa forma? E olha a resposta de Jonas. Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Ou seja, ele tinha plena ciência de quem era Deus. Ele não era um leigo.
Ele tinha ciência do que Deus era capaz de fazer e quem era Deus. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados, gritaram: mas por que você fez uma coisa dessa? O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Jogue-me no mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade. Irmãos, para pensar um pouco. Se Jonas soubesse que ele sabia que ele era culpado daquilo, por que ele não pula no mar? Por que ele fala, me joga no mar? Porque ele não estava nem azul para a hora do Brasil. Essa que é a verdade. Se você quer que o mar pare, me joga no mar e pronto. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele estava preocupado apenas com ele mesmo. Amém? Ele estava preocupado somente consigo mesmo. Ele não estava preocupado se as pessoas iam morrer ou não, se Deus ia virar o barco, ia tombar tudo. Não, se você quer resolver a situação, me pega e me joga no mar, porque eu não vou pular. Me deixa dormir. Voltou para o fundo do navio. O 13. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente. Ou seja, eles realmente queriam salvar a vida de Jonas. Eles não queriam jogar ele no mar. Os caras tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas. Porque essa tempestade caiu sobre ele, por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram a Jonas e o lançaram no mar, enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites Jonas ficou dentro do peixe. Amém? Que peixe que é esse? Não sei, é um grande peixe. Amém? Que peixe que é? Depois você vê no History Channel, no Discovery Channel, você procura lá, você vai encontrar que tipo de peixe era. Mas era um grande peixe. Levando em consideração que era uma tempestade, o nível do mar, a água tinha subido e alguma criatura da profundeza Deus trouxe e blum, engoliu Jonas. Mas interessante que os marinheiros fazem uma oração a Deus e pedem para Deus não colocar o pecado sobre eles pela vida inocente que eles iam jogar no mar. Ou seja, eles realmente queriam salvar a Jonas, mesmo Jonas já ter tido confessado o seu crime. Amém? Ou seja, aqueles caras se importavam de alguma forma com ele. Mas lembra lá no começo que Deus fala para Jonas ir falar com um grupo de pessoas? E Jonas decide não ir? Ou seja, ele não se importou com uma nação inteira. Mas aqueles homens que mal conheciam o Senhor se importaram com ele. Interessante ver isso. Lembra que eu falei que a maneira de como se faz as coisas? Vamos lá. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele orou assim: em meu desespero gritei ao Senhor, pedindo ajuda. E Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas águas, pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou, me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Ou seja, Deus não expulsou ninguém de lugar nenhum. Pelo contrário, Deus queria cada vez ele mais perto. Deus queria que ele trabalhasse junto com ele. Mas olha a oração dele. Por que é essa oração? Porque a vida dele está em perigo. Novamente, ele se importando consigo mesmo. Deus não acabou de dizer que ele ia destruir aquela nação? Deus falou. O que ele fez? Fugiu. Agora a vida dele estava em risco. E o que ele faz agora? Começa a clamar a Deus: Senhor,
Pelo amor de Deus, olha para mim, Pai. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, que não sei o quê, muda a minha sorte, que não sei o que lá. E você vem à igreja muitas das vezes buscando a resposta de Deus, buscando que Deus responda o seu problema, te auxilie de alguma forma, te salve. Não é isso que a gente cantou agora há pouco aqui? Meu Salvador, meu Redentor? Ouvir a sua voz me chamando? Ou seja, de alguma forma Deus se manifestou a todos como Salvador. De alguma forma Deus salvou você da sua situação. E você vê em Deus a sua esperança. Então você corre para Deus porque já não tem mais jeito. Amém? Porque você entendeu que Deus é a vida. Então se você quer ter a vida eterna, você precisa ficar próximo de Deus, com Deus. Amém? Mas isso é quando a ótica está. É muito gostoso quando o evangelho está para mim. Era a situação de Jonas. O cara estava à beira da morte, dentro do peixe, e ele clama: Senhor, por que você fez isso comigo? O que eu fiz para isso acontecer? Alguma vez, pelo menos o Senhor vai lembrar de mim? Quando será que eu vou voltar a ver o seu santuário? Um cara de pau. Vamos lá, continua. Afundei sob as ondas, as águas fecharam sobre mim, as águas se enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos, fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém o Senhor, o meu Deus, me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Os que adoram ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas da bondade que Deus oferece. Como poderia agradecer tudo o que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Irmão, veja a oração de Jonas. Vou cumprir todas as minhas promessas. O Senhor ouviu minha oração. Veja, não é a nossa típica oração? Senhor Deus, eu vou cumprir tudo que o Senhor falou. O Senhor é bondoso demais. As pessoas estão perdendo e não conhecer o Senhor. Porque é incrível estar na sua presença. É incrível sentir a sua glória. É incrível que o Senhor nos responde, o Senhor nos salva. Não é verdade isso? Mas lembre-se que eu falei no início, o evangelho só chegou até você por causa de um outro alguém. Você só sabe disso porque tem alguém falando. Você só sabe disso porque você tem Bíblia. Você só sabe disso porque Deus usou alguém para essa informação chegar até você, para que o evangelho chegue até você. Amém? E não foi isso que Deus fala para ele? Fala, o povo lá vai dar ruim para o lado deles. Vai lá e fala. Anuncia. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus escuta. Ele sabe que Deus perdoa. Ele sabe dessas coisas. Agora ele fala, vai lá, anuncia. Fala do meu evangelho. Não. Melhor não. Capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise os seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Dessa vez, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou nela por 1 dia e começou a proclamar, ou seja, começou a falar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo creu em Deus e decidiram proclamar um jejum, e todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram-se de panos de saco. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas vestes reais por pano de saco e se assentou sobre cinza.
O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem homem, nem animal, bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, e clamar a Deus com fervor. Deixem seus caminhos, suas violências e seus roubos. Assim, quem sabe, Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou o seu plano de destruir os habitantes de Nínive. Ou seja, o evangelismo foi um sucesso. Jonas chegou lá, pregou o evangelho, e quando eles ficaram sabendo de Deus, a informação que lhes faltava chegou aos ouvidos deles, eles imediatamente abandonaram as suas práticas pecaminosas. Estão entendendo, irmãos? O evangelismo foi um sucesso. Às vezes você pensa assim: eu vou falar, mas e aí, é só isso? Sim, é só isso. E tem muito poder isso. Se você olha a palavra de Deus, o povo de Deus no Novo Testamento não era um povo agressivo, era um povo pacífico. A igreja não possuía armas, a igreja não possuía exército. Por que era tão temida? Pelo que ela falava. Porque o que ela falava mudava a cabeça, mudava a pessoa, mudava nações, mudava senhores, mudava reis. O evangelho tem poder de transformar a mente das pessoas. Deve ser por isso que você está aqui hoje. Porque o seu conceito sobre Deus te trouxe até aqui hoje. Porque o evangelho tem transformado a sua mente. Porque a informação que chegou até você sobre Deus foi tão poderosa que mudou a sua maneira de pensar e de interagir com o mundo. Não é? Mas não era terrível o que os ninivitas faziam, porque chegou até Deus e deu vontade de ele destruir. Sim, mas a palavra diz que Deus é misericordioso. Talvez você seja daqueles: eu não vou pregar não, porque para aquela turma lá, é só Deus, o mundão está perdido mesmo. Mas o evangelho pode salvar. Jesus pode salvar. Vocês estão entendendo, irmãos? Deve ser muito parecido com o que vai acontecer daqui a alguns dias. Ou você acha que o que acontece aí fora não incomoda muito a Deus? Não traz em Deus a ira contra o pecado? Aí você fica aqui, guardando a salvação, guardando o evangelho que transforma, dormindo dentro do barco enquanto uma tempestade está correndo aqui fora. Sabe, irmãos, evangelismo não é um horário marcado. É uma questão de novo nascimento. Falar de Deus não deveria ser tão difícil. Se Deus é a sua vida, como a gente cantou agora há pouco ali, o meu coração eu te entreguei. Se Deus de fato é a minha vida, não deve ser difícil. Porque faz parte do meu cotidiano, faz parte da minha realidade. É como, não sei, pensa numa coisa que você gosta muito. É difícil para você falar sobre isso com qualquer pessoa? Não é difícil. Por quê? Faz parte do seu dia a dia, da sua vida. Você vive aquilo, você respira aquilo. Nós somos brasileiros, é difícil para a gente falar sobre arroz e feijão na hora do almoço? Não é? Todo dia está lá. Porém, se Deus não é uma realidade na sua vida, se Deus não é uma coisa constante e presente na sua vida, a Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Aí fica difícil. Vocês estão entendendo, irmãos? É a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear e uma semente caiu no meio dos espinhos. A Bíblia fala que aquela parábola, aquelas terras, são tipos de pessoas. O que é a semente que cai no espinho? O espinho já estava plantado naquela terra. Então, a semente tem que crescer com algo que já está plantado.
E a Bíblia fala que aqui, então começa a brigar, a semente começa a brigar com o que está ali. E aquilo sufoca a semente, caso a semente não tenha força o bastante para romper aquilo. A Bíblia fala assim, que quando Deus se despojou da sua glória e veio a esse mundo como homem. O evangelismo segue esse mesmo princípio. Você precisa se despojar das suas convicções, daquilo que você acha certo, daquilo que você acha errado, e ir até o perdido, como Jesus fez. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe a sua vergonha? Sabe os seus porquês? Isso que está plantado no seu coração, que cresce junto com a semente. Porque o segundo maior mandamento da palavra é amar o próximo como a ti mesmo. E o cumprimento do primeiro mandamento vem acompanhado do segundo. Não adianta você ficar falando que você ama a Deus, você não consegue amar o próximo. Amém? O evangelismo, ele é a prova dos 9. É quando a sua conversão de fato é posta à prova. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu evangelizo com a minha vida, eu estou ali fazendo as coisas, as pessoas vão percebendo que eu sou cristão. Fui lá comprar um pão, aí o cara me devolveu 5 centavos a mais e eu devolvi 5 centavos de volta. Então ele percebeu, porque ninguém faz isso, irmão. Não é tão simples assim. Imagina no seu ramo profissional. Imagina alguém que é o top. Por exemplo dele, você também se esforça para ser igual, ou às vezes você dá uma relaxada e não faz? Imagina um músico. O cara toca horrores. Nossa, eu curto aquele cara, eu sigo aquele cara ali, eu acho da hora. Você está se esforçando para ser um bom músico como ele? Não, eu só gosto. Irmãos, o evangelismo com a vida não é um evangelismo mudo. Os seus atos falam, sim. Mas você abrir a sua boca e falar é a primeira linha de comunicação que existe. Fale de Deus. Não fique esperando alguém notar que você é de Deus. Fale e mostre. Você percebeu o que eu fiz agora? Não percebi, cara. Você perdeu, hein, cara? Uma mensagem tanto. E agora, você percebeu o que eu fiz? Não. Oxe, a vida, hein? Deus está falando que você não percebeu. Você percebeu o que eu fiz agora? Não percebi. Oxe, a vida. Irmãos, abra sua boca e fala. Fale de Deus. A vida de Jonas não era nenhuma inspiração para ninguém. Mas o que ele falava, sim, mudava. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho que dar o exemplo. Vá, se você não sabe o que dizer, diga o que você sabe, vá como está. Fale de Jesus a essas pessoas. Fale de Jesus a quem está próximo de você. A Bíblia fala que Deus nos encheria de maneira que a gente transbordasse. Sabe, parece que é só poético isso. A gente escuta essas coisas, é bonito, bonito mesmo. Mas e aí? O evangelho, irmãos, ele tem que ser algo prático, algo palpável. Ele não pode ser a história da caronchinha. Amém? Capítulo 4. Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele clamou com o Senhor por causa disso. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui, foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor. Ele está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Cara dramático. Ele preferia morrer. Ele preferia que Deus tirasse a vida dele, ao ver que as pessoas se convertendo. Eu não sou assim, não?
Então pare e pensa na pessoa que talvez tenha te causado o maior mal da sua vida. E agora imagina que Deus também quer ele. Quer muito. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus, ele não faz acepção. Deus é bom. Deus é muito bom. E da mesma forma que ele perdoou os seus pecados, ele quer perdoar os pecados do outro também. Da mesma forma que Deus se importou com você, ele também se importa com o outro também. Deus é muito bom. E eu acho incrível isso que fala. Eu sei que o Senhor está pronto para perdoar. Eu sei disso. Eu sabia que a hora que eu pregasse o evangelho para ele se arrependesse, o Senhor ia receber ele de volta. E por isso que eu não queria vir. Está vendo, irmãos, que o olhar dele era sempre para ele mesmo? Preocupado sempre consigo mesmo. E agora que as suas palavras não vão acontecer, e agora que as palavras do profeta não vão se concretizar, ele preferiu morrer. Onde eu parei? 4. Então o Senhor perguntou a Jonas: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Jonas saiu da cidade, resmungando, se assentou a leste de Nínive. Ali se construiu um abrigo com ramos e folhas, e ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa. Então o Senhor fez crescer uma planta, que com suas grandes folhas desse sombra para Jonas, para livrá-lo do calor. Isso deu grande alegria a Jonas. E na manhã seguinte, as lagartas roeram a raiz da planta, que foi murchando e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a aparecer, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiou, pediu para morrer. Ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta? Sim, respondeu Jonas, tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você fica com pena dessa planta, embora não tenha apodado, nem tenha feito crescer. Essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte morreu. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como Nínive, com 120.000 pessoas, que não sabem distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais? Está aí a resposta por que evangelizar. Vocês entenderam, irmãos? Está aí a resposta por que amar o próximo. Está aí a resposta de se desprender um pouco, de doar um pouco para o próximo. Muitas vezes você está tendo vergonha de gente que não sabe discernir nem o certo nem o errado. Você está tendo vergonha muitas vezes de gente drogada e bêbada. É dessas pessoas que você tem vergonha. Você deveria ter compaixão, irmão. Porque eles não sabem discernir. Tem uma outra tradução que fala que eles não sabem discernir nem a mão direita da esquerda. Irmãos, hoje parece que tudo que a gente prega é sempre voltado para nós mesmos. Essa igreja tem no nome missões, relacionamento, adoração. Mas missões nada mais é que o amor ao próximo. Nada mais é do que isso. Tem um grande pregador que eu gosto muito, que ele fala assim: eu não consigo ficar na minha casa vendo a situação dos outros e me calar. Eu não consigo ver eles indo para o inferno sem conhecer a Deus, sem ter a oportunidade de conhecer a Deus, sem ter a oportunidade de saber o certo e o errado. Pelo menos isso eu tenho que fazer. Pelo menos isso eu posso fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece que hoje nós nos tornamos cegos para o próximo. Nos relacionamos pelo Facebook, nos relacionamos pelo celular,
não conversamos mais uns com os outros. Parece que os menos afortunados se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Está aqui a vitrine da loja e o cara aqui. Você consegue enxergar o que está dentro da loja e o seu coração deseja. Mas o que está caído, precisando talvez de uma palavra, você consegue se tornar invisível aos seus olhos. Eu lembro de uma vez, numa igreja que eu fui, me convidaram, e no final do culto, o pessoal me convidaram para pregar, e no final do culto o pessoal quis me levar para comer taco, aquela comida mexicana. E eu lembro que saiu aquela galera de jovens, e do lado da igreja tinha um cara parado, e o cara falou assim, você tem um trocado para me dar? Daí os caras falaram, não tem não. Eu falei, não, como que não tem? Nós vamos saindo para comer taco, como é que não tem dinheiro? Aí eu parei e fiquei olhando aquela situação, e eu lembro que eu entrei na loja, os caras pagaram para mim, eu peguei o meu e levei e comi com o cara sentado. Eu estava em outra cidade. Aí eles ficaram olhando assim, nossa, que atitude fantástica. Não é fantástica. Como é que você não viu o cara ali? Como é que você não percebeu que ele estava com fome? Não tem nada de fantástico nisso. É o natural do cristão. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem que ter apelo para evangelizar, é o nosso natural. Se você nasceu de novo, faz parte da sua nova criatura. Faz parte de você agora. Se não faz, tem algum problema com você. Não deveria ter que ter pregações para a gente dizimar em missões, não deveria ter pregações para a gente investir no próximo, não deveria ter isso, deveria fazer parte da minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não deveria se organizar para evangelizar nos dias que tem que evangelizar, nos eventos da igreja. E isso é natural. Onde você está? Falar. A coisa mais natural da sua vida, falar. O que você faz. Tem gente que fala tanta asneira. Se tirasse um tempinho do dia para falar alguma coisa que preste, você teria menos confusão na sua vida e mais bênção. Vocês estão entendendo, irmãos? É bem simples. Não é complicado. Preciso cuspir fogo? Não. Preciso saber andar na corda bamba? Não. Não precisa. Você precisa falar. E se eu quiser usar esses artifícios para levar o evangelho? Amém, irmão. Leve o evangelho com tudo que você tem. Mas se você não tiver nada, então fala. Estenda o folheto. Amém? Posso falar um minutinho com você? Não. Tá bom. Posso falar um minutinho com você? Pode. O que eu falo agora? Jesus te ama. Ah, é mesmo? Valeu. Meu irmão, a palavra, que nem eu disse no começo, dita com poder, dita com fé, ela faz um estrago tão violento. Tão violento. Tem aquela passagem que o apóstolo Paulo está preso, já está velho. E ele vai conversar com os reis. E os caras deixam ele ali. E a Bíblia fala que o governador romano vai conversar com Paulo. Vai pedir conselhos para Paulo. Mas Paulo é um prisioneiro, é um velho. O que Paulo, um velho, um prisioneiro, tem a dizer a um governador romano? Ele tinha um evangelho para falar. O apóstolo Paulo fala que quando ele estava preso, ele pregava no cárcere. A Bíblia fala que a guarda de César se convertia enquanto Paulo pregava. Ele só falava, mais nada. Ele só abria a boca para falar. É simples isso, não é? Você consegue? Eu consigo. É bem fácil. Amém? Vamos colocar de pé.